Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de novo sobre a fábrica de espiões no Brasil, né? Aquela matéria do New York Times que saiu alguns dias atrás, a gente chegou a falar sobre ela aqui no canal Ancapsu e ela repercutiu bastante aqui no Brasil e chegou ao ponto do Fantástico fazer uma grande reportagem falando sobre a espionagem russa no Brasil. Isso não é novidade, todo mundo sabe. O que me assusta mais é o fato do Lewandowski ter falado que não tem problema nenhum não, que não tem espião no Brasil não. Aqui, essa aqui é a reportagem do Fantástico, essa daqui é a reportagem que saiu no New York Times em inglês, depois teve alguns jornais em português que também replicaram ela. E aqui ó, é a entrevista do Lewandowski dizendo que não tem espionagem russa em larga escala no Brasil, não, que mentira, não sei o que lá, não tem isso não. O que me deixa muito preocupado, porque me faz crer que o governo Lula está envolvido com essa espionagem, né? Evidentemente que a gente sabe que o Lula gosta do Putin, o Lula estava lá na Rússia lambendo o saco do Putin lá, então no final das contas eu não desconto, é o que eu temo aqui no Brasil. Depois que começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, um monte de país saiu expulsando um monte de gente porque era espião russo, aqui no Brasil não teve nada, cara. Aqui no Brasil não teve nada. Vamos falar sobre esse assunto um pouco também e falar também sobre o Christo Grozev, que é o dono desse site aqui, o Bellingcat. Para quem quer saber sobre coisa de espionagem e coisa e tal, é o site para você ver, tem muita informação. O cara é um pesquisador búlgaro que investiga essa espionagem russa no mundo inteiro há muito tempo. E ele colocou aqui ó, alguns vídeos falando justamente sobre isso aqui, ó. Como a Rússia criava identidades falsas para espiões no Brasil, né? E também ele diz que um outro benefício que o português parece com o russo para quem fala inglês. Isso é um benefício segundo o pessoal. O português parece com o russo. Eu não sei, eu não consigo imaginar isso. Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lula tem 10% de desconto na manicure, Sombra Apareça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tenho feito todos os dias vídeos sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia lá no meu canal Mundo em Revolução. Eu vou deixar o link do vídeo de hoje aqui na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar. Lá a situação lá continua muito crítica, né? Os russos têm feito muitos ataques contra a Ucrânia por desespero do Putin. O Putin está perdendo essa guerra, não tem como sair de forma vencedora disso, então está um desespero completo. Está bem interessante de acompanhar o downfall do Putin, né? Daqui a pouco ele vai lá para o bunker dele se suicidar igual o Hitler. Mas se você quer acompanhar esse caso lá da Ucrânia, link na descrição desse vídeo. Agora, é verdade que a Rússia usa o Brasil para fazer espiões. Não espiona muita coisa por aqui, porque a impressão que eu tenho é que o governo brasileiro já está tão infiltrado por espiões russos que nem precisa disso. A questão toda eles usam o Brasil como justamente uma maneira de criar identidade falsa para os espiões, tá? Então, as agências de espionagem no mundo inteiro, elas têm algumas características particulares. Ou elas são ligadas, na maior parte dos países, a representações diplomáticas desses países, ou então contratam pessoas locais para serem espiões, para serem pessoas que vão interceder. Os russos têm esse costume de criar russos, botar espiões russos no mundo inteiro, né? E para isso eles têm um problema que você tem que a Rússia é mal vista no mundo, todo mundo sabe que a espionagem russa é muito crítica, então qualquer pessoa com nome russo, de origem russa, já levanta suspeita. Então como é que eles fazem? Eles usam o Brasil. O Brasil, pela reportagem aqui do New York Times, ele tem uma série... Isso aqui são todos espiões russos, tá? Que estavam aqui no Brasil, que tinham nomes brasileiros, tinham documentos brasileiros, tudo legal, tá? Não é documento falsificado não, tá? Hoje em dia não dá mais para você fazer documento falsificado, porque quando você chega em qualquer país, a primeira coisa que a imigração daquele país faz é pegar o seu passaporte. Não vai checar se o seu passaporte é verdadeiro ou é falso, eles nem perdem tempo com isso. Eles pegam o número do seu passaporte, botam no sistema lá, o sistema já vai entrar em contato com o sistema da Polícia Federal aqui no Brasil e já vai dizer se o passaporte é verdadeiro ou é falso. Então, assim, não existe mais isso de passaporte falsificado. Isso foi uma verdade, isso existiu no passado, hoje em dia não existe mais, porque não adianta você ter a falsificação perfeita, o cara vai checar no sistema ali e o sistema vai acusar que não é falso e não adianta, né? Então, então, são documentos verdadeiros. Agora, como é que eles conseguem documentos brasileiros verdadeiros, né? E aí que o cara explica aqui como é que eles fazem isso, porque aqui no Brasil ainda tem cartórios. Eles dizem
que tem cartórios que aceitam depoimento de 2 testemunhas para dizer que tem nascimento de bebê. Em todo lugar do mundo você tem que levar a certidão do hospital que nasceu um bebê vivo para fazer o registro de uma nova criança no cartório, né? Aqui no Brasil, eles aceitam testemunha, 2 testemunhas, você pode dizer que fulano é filho de Beltrano e que nasceu e coisa e tal. Eu acho que não é assim, tá? Eu acho que é muito mais fácil para eles subornarem o pessoal de cartório, né? Me parece muito mais razoável isso. Mas enfim, é o que eles estão dizendo aqui, né? E daí eles fazem esse tipo criam a certidão de nascimento, aí depois de um certo tempo eles usam essa certidão de nascimento para usar um espião aqui no Brasil. Ou seja, nesse momento deve ter um monte de certidão de nascimento falsa aqui no Brasil de pessoas que não nasceram de verdade, foram criadas pela organização russa, e aí o que acontece? Eles ficam guardados, fica guardada essa certidão de nascimento. Em tese a pessoa nasceu, sei lá, em 1990, não precisa, 2000, nasceu em 2000, tá fazendo 25 anos agora. Então agora você pega um russo de 25 anos, traz para cá e diz que o russo é aquela pessoa, tem a certidão de nascimento dela. Com a certidão de nascimento você consegue os outros documentos, né? Não é muito fácil, não. Eu não sei como é que eles fazem com a questão do alistamento militar, né? Porque em tese a pessoa tem que ir no exército, tem que fazer o alistamento. Eu imagino que eles tenham alguma maneira de subornar médicos para dar alguma licença, né? Conseguir algum tipo de doença que não precise servir exército, enfim, não sei como é que eles fazem, né? O fato é que eles conseguem toda a documentação legal. Eu imagino que eles acabam também subornando o pessoal na Polícia Federal, subornando alguém aí do Detran ou do sistema de identificação aqui no Brasil. O fato é que são coisas autênticas, não é falsificado, é autêntico o que eles conseguem, né? E o Brasil virou uma festa para isso, um monte de russo fazendo isso aqui, um monte de espiões. Esses aqui foram o que eles pegaram, tá? Mas certamente tem mais do que isso, pô. Evidentemente deve ter mais do que isso. E detalhe, quem pegou não foi a PF brasileira, não. A PF brasileira, que eu falo para vocês, tá todo mundo infiltrado ali. Quem pegou foi o Uruguai, pegou 2, Portugal pegou 2, teve 2 que foram para Namíbia e conseguiram fugir, teve outro que foi para Tailândia e conseguiu fugir. Então, na verdade, não pegou ninguém aqui no Brasil. No Brasil só tem esse cara aqui, que foi o primeiro deles lá, o Sergei Chekasov, esse cara aqui, que usava o nome de Victor Miller Ferreira e dizia que era brasileiro, filho de brasileira, não sei o que lá, mas que morou na Europa há muito tempo, aí não falava português muito bem, coisa e tal. E ele é só um dos exemplos, né? Vários outros aqui foram desmembrados nesse negócio, deu uma grande reportagem no Fantástico ontem falando sobre isso, e realmente é um absurdo. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, é muito maior do que isso. É muito mais impressionante do que isso, como o Brasil é frágil para a espionagem russa. Como eu falei para vocês, esse site aqui, o Bellingcat, eu recomendo, os caras fazem um monte de investigação de espionagem, e o Christo Grozev, que é o chefe do Bellingcat, é um jornalista búlgaro especializado em espionagem russa. Então ele fala muito sobre isso também, justamente falando sobre a questão de que como que a Rússia funciona, como é que funciona isso, né? E, de novo, como é que funciona isso aqui no Brasil e no mundo todo, na verdade. A Rússia, ela chega num país, a primeira coisa que ela procura são as organizações criminosas. Aqui no Brasil seria o Comando Vermelho, primeiro comando da capital, o amigo dos amigos e sei lá o quê, e tenta fazer amizade com esse pessoal. Eles oferecem coisas. Você quer uma identidade falsificada? Pô, para os russos é moleza falsificar uma identidade. Eles têm papel próprio, têm impressora própria, né? Geram identidade falsificada. Veja, é uma coisa que não dá para você sair do país, mas para usar na polícia aqui do Rio de Janeiro, o guardinha pedindo identidade na rua, você consegue. Então, dinheiro, empréstimo, eles ajudam isso, né? Outro dia teve um caso de uma filha do cara do PCC que estava sendo julgado, que aí falou que o cara da embaixada russa estava ajudando para chegar no Cássio Nunes, para tentar conversar com o Cássio Nunes e coisa e tal. E eu expliquei, o pessoal assumiu que era uma coisa por acaso. Não, por acaso era alguém da espionagem, da embaixada russa. Não é por acaso, não. É exatamente a embaixada russa. Os russos usam isso como esquema para infiltrar um país. Eles infiltram primeiro as organizações criminosas, daí toda organização criminosa tem contato na polícia. Acaba tendo aquele policial corrupto que já faz negócio com a organização criminosa, aí os russos usam esse cara. Porque é lógico, os russos não vão chegar para um policial honesto e falar, pô, se tu quer ser espião russo, aqui eu vou te dar o dinheiro. É muito arriscado. O policial pode falar, não, não vou, não quero ser, sou honesto, não quero ser espião, não.
Aí como é que eles fazem? Eles vão no cara que eles já sabem que é corrupto, que já tem negócio com o PCC, que infelizmente existe isso nas polícias, vocês sabem, né? A maior parte dos policiais são pessoas honestas, que querem fazer o bem e coisa e tal, mas tem os policiais que têm acordo com bandido, que têm acordo com essas facções todas, né? Então eles vão pelas facções criminosas e entram na polícia. E aí, à medida que eles vão entrando na polícia, aí começa com mais facilidade, cooptar uma pessoa aqui, cooptar outra pessoa ali, já estão dentro da polícia, já tem credibilidade, já tem um pezinho lá dentro. Eu imagino que isso deve ter acontecido aqui no Brasil lá em 1930, né? Logo depois da União Soviética, já devia estar tudo infiltrado aqui no Brasil, a verdade é essa, né? Mas enfim, é bastante interessante ver isso daqui. Ó. Olha só o que ele fala sobre o português, que é uma vantagem adicional, segundo ele, dos espiões russos, né? Second language, their accents are very often almost identical. The reason is that both languages sound similar. They have the same cadence, intonation, and vowels. That's exactly why Russia often chooses a Brazilian identity for their long-term sleeper spies, also known as illegals, as is the case with Mikhail Mikushin, the guy who lived a long life abroad under the name. Ele está falando desse caso do Mikushi, que por um acaso é um outro caso que nem foi tratado aqui, tá? Esse cara não tá nessa lista aqui, não. Esse cara fez aqui do Brasil, saiu aqui do Brasil, tinha identidade do Brasil, estava na Noruega, foi pego na Noruega tentando entrar na Rússia. E, como ele falou aqui, o problema é que o português, para quem não fala português e nem fala russo, a cadência soa muito como russo. Por quê? É aquele negócio da gente terminar as palavras com A ou O. A gente termina as palavras com vogal. Né? No inglês não tem isso. No inglês você termina a palavra sem vogal, né? Termina em consoante. O português e o russo, tipicamente você termina com vogal. Então, soa similar, é uma vantagem que o pessoal tem, né? The year is 1982. In a tiny village in Brazil, Maria lives right next door to the mayor's office. One day her doorbell rings. She opens the door, sees a nice old man who asks her for a favor. Could you please come over and sign off as a witness to the birth of my grandson? I don't want to drag my daughter here. I don't want to drag her husband either. They're taking care of the baby. Maria, of course, agrees to do that favor to this nice old man. In fact, she's done the same favor to about 20 other people over the last 2 years. There's only one problem. The baby was never born. Maria just created a fake shelf person. You see, ele está explicando aqui aquela história chegou o cara na porta da Maria e está falando para ela, não, assina aqui a testemunha do caso aqui que o meu filho nasceu no hospital e coisa e tal, e ela foi lá e assinou, né, e está falando também sobre esse caso do Brasil aqui, como é que teria sido feito essa situação aqui no Brasil. Eu acho muito mais provável terem corrompido o cartório. Mas não sei, eles estão dizendo que é assim que eles fazem aqui no Brasil, pode ser que seja assim que eles fazem aqui no Brasil, pode ser mais fácil mesmo, envolve menos dinheiro, né? E daí você cria uma personalidade de prateleira, ou seja, uma certidão de nascimento que fica guardada para quando precisar de um russo vir aqui para o Brasil fazer esse tipo de coisa, tá? Esse negócio de ter pessoas de prateleira, não é só russo que faz isso não, tá? Tem gente aqui no Brasil que faz isso como golpe também. Porque você pode fazer uma personalidade de prateleira dessa, depois você pode criar uma conta do banco no nome dessa pessoa, tentar movimentar aquela conta de banco e gerar uma quantidade de dinheiro, um crédito, aí você pega um empréstimo no nome daquela pessoa, aí quando você pegou um empréstimo razoável, você pega esse dinheiro, some e pronto. A pessoa não existe. Como é que eles vão fazer alguma coisa contra você, né? A pessoa não existe de verdade. Então, esse negócio de certidão de nascimento acaba sendo uma coisa muito crítica nesse sistema. Você tem que ter muita confiança no emissor da identidade de nascimento. É por isso que eu falo que esse é um dos grandes desafios da ética libertária, né? Existem uma série de iniciativas para você ter identidade na ética libertária. Eu já falei sobre isso em um vídeo lá no Ancapsu Classic, sobre como seria a identidade numa sociedade libertária. Mas a verdade é que aqui no Brasil o Estado não resolve, não. É tão fácil você criar isso que tem um monte de gente dando esse golpe por aí. Só é um golpe que leva muito tempo, porque você cria uma identidade agora, você cria uma certidão de nascimento agora, você tem que esperar a pessoa fazer 20 anos, né? Ou seja, tem que esperar 20 anos para você poder aplicar o golpe, ou pelo menos isso, né? Para poder aplicar o golpe com o nome daquela pessoa, né? Enfim, é muito interessante, eu recomendo muito o canal do Cristo Grozev, as informações aqui do Bellingcat. E sim, a Rússia usa o Brasil igual um capacho para fazer o berçário de espiões dele, né? O Lewandowski está falando que não tem problema de espionagem aqui porque nessa altura ele está comprometido, como todo o governo russo, como todo o governo Lula. O governo Lula certamente está comprometido com a Rússia, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu fico me perguntando quanto do resto do governo brasileiro, das camadas intermediárias do governo brasileiro, não estão comprometidas com isso.